Ainda mais de 200 cidadãos beneficiaram de assistência médica gratuita. A compromisso solidário com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Cruz Vermelha de Angola realiza gala em Luanda. Investimento no setor produtivo e IFC promete disponibilizar 300 milhões de dólares norte-americanos. 69 anos do MPLA, ato político de massas, juntou milhares de militantes no município do Quilamba, em Luanda. Presidente João Lourenço voltou a apelar trabalho para desenvolver o país. Pelo menos 3 pessoas morreram na sequência do desabamento de um templo hindu que estava em construção na África do Sul. Boa noite, Angola. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 13 de dezembro. Ele começa agora. Outra vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O presidente do MPLA, João Lourenço, destacou neste sábado a importância de se aprofundar a democracia para o desenvolvimento social e económico do país. O líder do partido que sustenta o governo discursou no ato político de massas que teve lugar hoje no Quilamba, em alusão aos 69 anos da organização política. No calor do aplauso popular e sob o espírito comemorativo dos 69 anos do MPLA, o presidente do partido, João Lourenço, subiu ao púlpito para fazer um balanço do percurso do país e lançar pistas para o futuro. Com alto tom, a democracia, apontou, precisa ser continuamente aprofundada para que o país avance social e economicamente. Hoje chegamos aonde chegamos. Estamos a construir um país que vai no caminho certo. Estamos a construir um país que tem como preocupação, neste momento, consolidar a paz e a reconciliação nacional, aprofundar a democracia, desenvolver o nosso país do ponto de vista econômico e social. Esta é a nossa preocupação do momento e do futuro. Mas houve também apelos à reconciliação entre os partidos políticos como parte da maturidade democrática que se exige. Tem que haver eleições, como a Constituição determina, de 5 em 5 anos, nos períodos apropriados. Vamos procurar mobilizar cada partido político procura mobilizar apoios para ver se ganha as eleições, mas isso não pode ser razão para nos dividir, para estarmos desavindos. Já basta o passado. No presente e no futuro, o simples facto de disputarmos o poder pela via mais democrática que conhecemos, que é a via das eleições, não pode desunir este povo. O povo angolano tem que continuar unido para cumprirmos juntos com a missão de trabalharmos a favor de quem? De trabalharmos em nosso próprio favor. Num discurso com olhar estratégico, alertou para a necessidade urgente de diversificar a economia e não adormecer por cima do petróleo. Temos de diversificar a nossa economia. A nossa economia ainda está, e digo ainda porque a tendência é alterar, ainda está muito dependente das receitas do petróleo. Ter petróleo é bom, mas não podemos adormecer por cima dos barris de petróleo. Depender de um único produto de exportação não é seguro, mas, sobretudo, a agricultura familiar. Os milhares
às milhares de famílias que se dedicam à produção de bens alimentares. Só há uma forma de se baixar os preços da cesta básica: é aumentar a produção, é aumentar a oferta. Na sequência, João Lourenço reforçou que o Partido dos Camaradas, o MPLA, apresentará apenas um candidato para liderar nos próximos tempos. E quando abrirem a comissão de candidatura, não sou eu que vou mandar essa carta para a comissão de candidatura, não. Eu não faço isso. Não é minha tarefa. O MPLA, no devido momento, vai ter o seu candidato. Vai ter o seu candidato e vai apresentar esse candidato, como manda a Constituição, no Tribunal Constitucional. Só vai ser um candidato. E quando eu digo isso, que só vai ser um candidato, os de má fé dizem, já viram? Ele só quer um candidato. Não, não é eu querer um candidato. O MPLA só vai apresentar ao Tribunal Constitucional um único candidato, que vai ser o candidato do MPLA. Não vai ser o candidato nem do João Lourenço, nem da vice-presidente, nem do secretário-geral, nem do militante A, nem do militante B. Vai ser o candidato do MPLA. Quando formos apresentar os documentos aprovados em Congresso, o nome desse candidato vai lá estar. E as reações depois do discurso do presidente do MPLA no ato político de massas não se fizeram esperar. Os militantes enaltecem a mensagem deixada pelo líder, focada essencialmente na reconciliação política, diversificação económica e trabalho para acelerar o desenvolvimento do país. Para os militantes do MPLA, o discurso do presidente do partido deve ser de reflexão e aplicar para as tomadas de decisões vindouras. Entretanto, em meio a vários pontos frisados pelo presidente do Partido dos Camaradas, o que vai despertando a curiosidade de todos é quem será o próximo presidente que servirá ao partido e à nação numa altura em que o que apenas se sabe é que deverá ser jovem. O camarada presidente tem, digamos, prestado uma atenção muito grande e muito importante à juventude, ou seja, ao empoderamento da juventude. Em qualquer sociedade, a juventude é a força motriz da sociedade. Angola, os angolanos, a juventude, em todas as épocas, em todos os momentos, em todos os contextos, sempre desempenhou um papel decisivo. E é isto que o camarada presidente está a chamar a atenção, no sentido de empoderar os jovens, porque o futuro da Angola depende da juventude. Não podia ser diferente. Aliás, o MPLA é um partido que aposta na transição geracional e tem dado provas claras e evidentes nesse sentido. E mais uma vez quis o nosso líder dar essa nota de que a juventude continua a ser o garante deste país e por isso mesmo vai continuar seguramente a apostar neste que é o maior segmento da nossa população. Quem não esteve de fora nestas reações é Bento Bento, que destacou a importância de se ter futuramente um jovem na liderança, tal como tem vindo a destacar o presidente do partido. Às vezes fazer leituras políticas e até deontológicas do presidente, quer dizer que quando se está em campo, o que é que nós queremos? Jogadores mais frescos, jogadores mais bem preparados para enfrentar os desafios do momento. E eu acho que foi mais ou menos isso que o presidente quis dizer. As especulações sobre a falta de democracia dentro do partido foi outro assunto de destaque. Entretanto, Manuel Gonçalves reitera a responsabilidade que o candidato terá. Nisto estamos todos solidários e concordamos plenamente com aquilo que é a visão do líder e não é só, é porque também é nosso desejo. A mim é um desejo que o próximo candidato seja de facto um candidato que venha representar condignamente não só o partido,
mas sobretudo a nação, porque esse candidato terá de governar todos os angolanos. Na festa dos 69 anos, houve também espaço para simpatizantes e amigos do partido, tal como este empresário do setor da construção. Está disposto para ajudar, temos um papel fundamental para desenvolver o país, para ajudar para o desenvolvimento do país. Isso é o nosso papel fundamental. Sim, gostaria de ajudar a Angola a abrir mais, fazer mais investimento, mais oportunidade para a pessoa trabalhar. Isso é o desenvolvimento do país. E a juventude do MPLA diz estar preparada para os desafios futuros da vida política do país. O braço juvenil do partido no poder considera as apostas no diálogo e na educação como fundamentais na luta para o desenvolvimento. O maioritário do partido no poder, com uma presença estrondosa na centralidade do Quilamba. Em quase 7 décadas, a juventude tem uma visão positiva quanto à política do partido em Angola e dizem estar a projetar o futuro. Justino Capapinha, secretário nacional da JMPLA, afirmou que os jovens estão preparados para os novos desafios, com aposta no diálogo. Estamos a celebrar esses 69 anos num contexto em que tivemos uma geração que nos trouxe a independência, outra que nos levou à paz e nós, os jovens, estamos agora a projetar o desenvolvimento. Isso é possível com muito diálogo, com muita inclusão, com muito trabalho, muita disciplina e pensamos que temos as ferramentas suficientes para projetar essa nova Angola que todos queremos. Mas nós temos estado a formar mais consciências, dialogar mais, criar mais condições para que os jovens se possam desenvolver aqui no nosso país. Ao longo dos 50 anos de independência, o investimento na educação foram significativos para a atuação da juventude na vida política do país, segundo o militante Joaquim Caiombo. Reforçou a sua confiança na juventude, falou bastante sobre a juventude e o papel que a juventude tem nas decisões do futuro da Angola e, sobretudo, do futuro do MPLA. O investimento na educação ao longo destes 50 anos foram significativos, mas não na expectativa e naquilo que se deseja para o futuro. Daí que o presidente reiterou que é necessário que se invista na educação com maior qualidade para que o nosso país consiga desenvolver-se e apelou também à juventude, prudência, responsabilidade. Para a líder provincial de Luanda, Jéssica Romero, o braço juvenil do maior partido político representa desenvolvimento, um passo que resulta da firmeza das gerações passadas. Os nossos avós lutaram contra a descolonização, os nossos pais lutaram para nos trazer a paz e nós hoje, com a experiência deles, lutamos para o desenvolvimento. Então a nossa geração, sem sombra de dúvidas, é a geração em caneco de desenvolvimento e só com a experiência das pessoas que nós tivemos a suceder é que é possível. O ato central político de massas dos camaradas no município do Quilamba visou reforçar a identidade histórica e política do MPLA, consolidando a sua supremacia e a imagem de unidade. As mulheres no MPLA representam uma força ativa ao longo dos 69 anos de existência do partido e são por isso mesmo chamadas a apostar na formação como forma de garantir liberdade e autonomia. Na frente de batalha, na mobilização política, consciencialização das comunidades, como enfermeiras e organizadoras logísticas, as mulheres tiveram sempre uma presença ativa no MPLA ao longo dos seus 69 anos de existência. O M tem com isso demonstrado ser uma força política inclusiva, referiu a primeira secretária do Partido dos Camaradas na província de Cabinda, Susana Abreu. A camarada presidente João Lourenço tem sabido muito bem integrar a componente de género e da juventude, que são segmentos muito importantes para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer sociedade. E ainda por cima, Angola, um país maioritariamente jovem e com mulheres, então faz sentido que se integre a componente do género e da juventude na governação e em todos os aspectos importantes para o desenvolvimento econômico do país.
Porém, é um percurso marcado por inúmeros desafios estruturais e culturais. Entretanto, com rigor e comprometimento, podem ser ultrapassados. É o que diz Celeste Adolfo, primeira secretária do MPLA na província Coração de Angola, Bié. Nós temos hoje uma vice-presidente do MPLA mulher, por sinal jovem. Temos a camarada vice-presidente da República de Angola, uma mulher. Temos várias governadoras, administradoras municipais. Nós o que devemos fazer é estar comprometidas cada dia que passa para fortalecer o nosso partido e não decepcionar aquele que depositou confiança nas mulheres que antes não se registrava. Então temos tudo para dar certo, encorajar a todas as mulheres para continuarmos a trabalhar para os grandes desafios e levar a mensagem do líder que hoje deixou. Vamos trabalhar que 2027 será sim mais uma vez uma vitória do glorioso MPLA. E para a primeira secretária do MPLA no Bingo, Maria Antônia Nelumba, a mulher é a aposta certa para o futuro do país, mas precisa empenhar-se na sua formação, garantindo liberdade e autonomia. Desde a luta de libertação nacional até a independência e nos novos tempos não vai ser diferente. Ela continua a ter um papel preponderante na luta, na participação, na emancipação, no empoderamento, sobretudo para conseguir acompanhar os desafios dos novos tempos. É evidente que também a mulher tem a apostar na sua formação política, na sua formação profissional, para poder corresponder e andar lado a lado com o homem a ajudar a edificar a nação que pretendemos seja próspera, rica para todos os angolanos. Ao longo dos 69 anos, as mulheres no partido MPLA têm demonstrado uma participação ativa, marcada por avanços e desafios. Mais de 200 pessoas, crianças e adultos, beneficiaram de assistência médica gratuita nas mais diversas especialidades. A feira teve lugar no município de Belas, em Luanda, e contou com o suporte de mais de 70 profissionais. A falta de hospitais públicos no bairro da Bela Vista levou vários profissionais da saúde a facilitar o acesso à assistência médica e medicamentosa de uma forma rápida e eficaz. A anciã Sônia, de 80 anos, sofre com dor nas pernas há mais de um ano. Entretanto, a situação causada por uma ferida tem tornado a sua vida difícil. Primeiro estava na cama, 2 meses e 3 semanas com essa perna. Depois, quando saiu no tratamento da perna, o dia também acabou. Não tem mais como para eu sair. Quando quero mesmo ir no hospital, mas no hospital eu vou andar como? É difícil. Não tem pessoa que me ajuda. Já me ajudou nessa perna. Essa perna queria já me levar, mas Deus não permitiu. O espírito de humanização caracterizou a equipa no terreno, que logo solidarizou-se com a situação da anciã Sônia e prontificou-se em prestar os primeiros socorros. Ela está com luxação nos membros inferiores, nos pulmões, onde fez a hematose, onde passa o sangue oxigenado para girar todo o corpo. Mas acontece muito por causa da idade da mamã. Dos 40 em diante, o nosso corpo fica a perder, ou começa a degenerar. Uma alimentação regrada, rica em nutrientes, ferro, cálcio e umas caminhadas plausíveis que pode fazer durante a comunidade ou quando vai à lavra. O cenário despertava a atenção de quem por aí passava. Tal foi o caso dos cidadãos Margarida Manuel e Manuel Júlio, que aproveitaram a ocasião para realizarem algumas consultas de rotina. Trouxe 3 filhos para consulta. Estão com infecção na pele. Sim, também tem gripe e tosse. O atendimento nesta área é difícil. Nós só vamos nas tendas ou no Benfica. Quando tosso, estou a tossir, né? Estou a perder a atenção, perder a respiração. Por isso que eu vi que eu corri mesmo. Eu sou segurança aqui próximo. Aproveitei para vir fazer o tratamento. O presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Nelito Barros, afirmou que os populares foram atendidos nas áreas de medicina geral e pediatria. Um dos objetivos que nós temos é acudir às necessidades da população, em termos de saúde e não só. Então escolhemos essa população. Nós estamos a prever atender mais de
mais de 200 adultos e 300 crianças. Serviços, nós temos serviço de enfermagem, medicina geral e também pediatria. Temos também consulta de ginecologia e obstetrícia. Temos uma especialista também que está cá para atender as mulheres. A fisioterapia, que eu já descrevi, também é uma especialidade que está aqui presente. E medicina dentária, medicina geral e familiar. Portanto, esses são os principais serviços que nós trouxemos aqui. O coordenador do bairro da Bela Vista, Antônio Pedro, sublinhou que a localidade conta apenas com centros médicos privados. Muitas vezes, os moradores chegam a perder a vida ao longo do caminho. Não há hospital público e porque também, muitas das vezes, vamos a alguns postos de saúde, somos atendidos que depois não tem como passar a transferência na locomoção, ou então ao tirar o paciente do posto médico para o hospital público e as pessoas até ao meio do caminho perdem a vida. Não basta apenas estar aqui hoje, o que nós precisamos é que se coloque pelo menos um hospital público aqui. Se for o caso de terreno, nós podemos lutar para conseguir um espaço e o importante é nos colocar aqui o hospital de saúde. E pedimos carecidamente. Mais de 200 cidadãos, desde crianças e adultos, foram atendidos de forma gratuita durante a Feira Comunitária de Saúde, que juntou vários especialistas no município de Belas, em Luanda, que juntou um total de 70 especialistas no município de Belas, em Luanda. Mais de 1.500 pessoas com necessidades especiais, entre adultos e crianças, são atendidas mensalmente no Centro de Medicina Física e Reabilitação de Luanda. A informação foi avançada neste sábado pela chefe dos serviços de fisioterapia e apoio do Centro de Reabilitação, Eva Pascoal, à margem da celebração da 15ª edição do Natal da Criança. Foram um pouco mais de 250 crianças com necessidades especiais e que, junto de seus pais, viveram de forma diferente o Natal. Esperança e Julieta, que têm os filhos com a paralisia cerebral, destacam a importância do apoio psicológico e institucional que foi determinante para a evolução do diagnóstico de suas crianças. Hoje o meu filho já consegue se socializar, ele já faz algumas atividades de forma independente e eu fico muito grata ao centro, porque aqui nós encontramos muito apoio, o apoio moral, a área do atendimento psicológico, que é muito importante para nós mães, porque a discriminação e a desinclusão social dos nossos filhos, o mundo não sabe como nos fere, porque nenhuma mãe nasce filho para ser totalmente dependente dele. Todos nós queremos ver os nossos filhos brilhar, porque o tema diz nascer livre para brilhar. Devemos ter paciência, dar o amor e carinho que as crianças precisam e ajudá-los a socializarem-se, colocando numa creche ou cuida-se para a melhor interação com os outros meninos. Hoje o meu filho é uma criança, ainda não anda, mas realmente teve muita evolução. Ele engatinha, sobe tudo quanto ele quiser subir, pega, tira, faz tudo o que ele quiser. Durante a 15ª edição do Natal das Crianças, a chefe dos serviços de fisioterapia e apoio do Centro de Medicina Física e Reabilitação de Luanda, Eva Pascoal, disse que a instituição, que não conta atualmente com nenhum especialista neuropediatra, atende mensalmente mais de 1.500 pessoas, entre adultos e crianças com necessidades especiais. Gostaríamos muito, por exemplo, de ter na instituição uma neuropediatra. Não temos uma neuropediatra. Fazemos aqui o nosso apelo para que então, quando da abertura de mais um concurso público, que nos brindassem com uma neuropediatra. É muito importante esta especialidade cá na instituição e não só. Dizer que mensalmente nós consultamos mais de 1.500 pessoas. Só de criança, deste número de 1.500, dizermos que 500, 600 crianças são atendidas no centro de reabilitação. Diariamente nós temos um número de
100 crianças dia, 100 crianças por dia. Dizer que nós temos 2 períodos de atendimento, o período da manhã e o período da tarde. Foram também deixadas algumas recomendações aos pais e encarregados de educação com enfoque para o período festivo. Com os serviços de proteção civil e bombeiro, nós recomendamos que os papás e as mamás tenham atenção principalmente aos fogões, aos eletrodomésticos que ficam permanente ligados. Recomendamos que no final do dia, a mamã ou o papá, que seja mesmo um adulto, que faça a verificação se o fogão estão com as bocas totalmente desligadas, se desligaram o redutor e se desligaram os eletrodomésticos das tomadas. Recomendamos que esse tipo de prática nunca manda uma criança, mas que faça mesmo um adulto e que tenhamos atenção com os carregadores dos telefones e nunca falar ao telefone enquanto estiver a carregar. No final da 15ª edição do Natal, as crianças foram brindadas com vários presentes. De realçar que no Centro de Medicina Física e de Reabilitação também são atendidas crianças com paralisia cerebral, hidrocefalia, autismo e entre outras patologias. Cidadãos ouvidos neste sábado pela Rede Girassol entendem que muita coisa mudou no que diz respeito à celebração do Natal e defendem que se continua a pautar pela preservação de uma convivência baseada em princípios como a solidariedade, o amor ao próximo e o diálogo como ferramentas indispensáveis para a união das famílias. Uma mesa posta para jantar ou ceia de Natal são valores fundamentais que devem ser preservados dentro de um lar e, sobretudo, em época de celebração familiar, como, por exemplo, a de quadra festiva. Para alguns cidadãos, o verdadeiro significado do Natal, onde o amor e a empatia devem prevalecer, aos poucos vai se deteriorando e sendo substituído pelo avanço vertiginoso das redes sociais. É para ensinar as mulheres a como tratarem o seu lar, desde a mesa e também o seu emocional, porque a mesa é a extensão do emocional da pessoa. Hoje estamos já no 13º dia também, se não estou em erro. Então já será assim para, de certa forma, juntar a família, Sairemos daqui com mais substância. Valores e virtudes naquilo que é o seu papel a desempenhar. Isto é muito importante. E ela foi bem clara em dizer que mesa aposta qualquer uma pode colocar, mas transmitir valores por meio desse serviço, desse trabalho, é uma coisa extraordinária. E com certeza nesta véspera natalícia desperta em nós aquilo que é o senso familiar, qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso verdadeiro papel, naquilo que a gente vai fazer, o que é que estamos a transmitir. Ela mencionou que amor e ódio podem ser transmitidos naquilo que é o serviço de casa. A introdução de princípios bíblicos é entendido por alguns como uma das soluções para o resgate da verdadeira celebração do Natal. Está a perder principalmente o amor ao próximo. A falta de empatia está-se a perder. Eu acredito que os valores judaicos cristãos, se de fato as pessoas que estão à frente de grandes ministérios não forem só pessoas que pregam, mas sejam pessoas também que vivam de fato, nós vamos conseguir resgatar a nossa sociedade. Morreu um pouquinho esse espírito de família, um pouquinho daquilo que é o renascimento de Jesus. Então queremos também apelar para que as famílias rebusquem este renascer, que Jesus realmente nasça no coração de cada uma das famílias e, se possível, nos congregamos hoje, hoje cada um da sua moda, primarmos pelo respeito, resgatar os princípios, resgatar valores que muito se perdeu, para que façamos então aquele Natal verdadeiro, Natal de família, Natal de reconciliação, Natal de união. E a mentora de mulheres, Kátia Diogo, entende que nem tudo está perdido, sendo ainda possível resgatar a cultura de Natal de outras gerações, onde as famílias reúnem-se para partilhar momentos especiais. O Natal é um momento exato para isso. É Natal, as famílias estão todas felizes e alegres e é um momento onde dá sim para juntar a família toda, tomarem as refeições, tomarem a ceia de Natal ou tomarem a ceia de Ano Novo, todo mundo ali presente. É muito importante, faz-se recordar no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, quando todo mundo ia para a casa da avó tomar a ceia. E então nós podemos sim fazer isso.
Kátia Diogo aponta também o reforço do diálogo no seio familiar como forma de transmissão de valores aos filhos. Por causa dessa preocupação é que eu tenho esse projeto de resgatar, com que as pessoas resgatem esses princípios, porque é importante que a família tome uma refeição juntos, porque não é só comer junto, é celebrar. É no momento que os pais passam conhecimento, passam valores para os seus filhos, possam corrigi-los, qual é a melhor forma que se come, qual é a melhor forma que se sente, se pode se dirigir, como se dirigir aos adultos, isso é importante. Então, por saber que há essa perca, por isso então é que assumir a responsabilidade para poder então resgatar esse valor. O Natal, sobretudo, é um momento de família. E algumas confeiteiras afirmaram que, para não serem afetadas pela subida de preços neste período, optaram por comprar os produtos essenciais à sua atividade de forma antecipada. Elas dizem que, para este ano, a marcação de encomendas é satisfatória. O Natal é uma das melhores épocas para os confeiteiros, pois muitas pessoas sem tempo para preparar doces optam por encomendá-los ou adquiri-los em supermercados. Confeiteira desde os 20 anos, Cieiva, como é conhecida no meio, explica que transformou sua paixão por bolos em negócio desde a perda da mãe. E acabou sendo uma terapia para mim. E dessa terapia, com o conhecimento que eu fui buscando, fui desenvolvendo, fui fazendo primeiro para a família, para ter segurança. Depois da família, a família foi provando, foi gostando, foram fazendo o marketing, fui vendendo aos poucos, o que um cliente come dali, come daqui, e foram passando o marketing verbal. Apesar de ser uma época lucrativa, também é trabalhosa. Cieiva revela que, para atender a demanda, trabalha com antecipação, evitando assim os impactos da inflação nos preços. Olha, a época natalina é uma época muito bonita, a época doce, também uma época de muita correria, porque temos que honrar e cumprir com as encomendas dos clientes. Então, é uma época que a gente vai dar de tudo e mais alguma coisa relacionada ao bom gosto e qualidade. E nós fizemos a gestão do nosso estoque. Gerimos o nosso estoque da seguinte forma, comprando coisas de formas quantitativas, em quantidade antecipada. Assim, nós fizemos já compras de forma antecipada para que o cliente também não sofra muito na pele. Aquela alteração no mercado, porque Natal são apenas 2 dias de celebração e nós não podemos mexer no nosso catálogo, porque houve uma certa inflação no mercado. Nós temos que ter capacidade de gerir. Para quem não dispensa um bolo de chocolate ou mousse, este ano o custo será mais elevado. Os bolos normalmente saem kits. Temos kits de 50 mil. Preços variam. Os preços variam. Sim, temos kits, temos bolos simples, temos bolo de chocolate, de junguba, variam. Nessa época de Natal, eles solicitam mais kits mesmo para Natal, bolos com tema de Natal. Em um segundo momento, é possível aprender o ofício por meio de cursos de formação. Não era até minha paixão, ser pasteleiro, mas enfim fui aprendendo com ela. O bolo que eu faço mesmo é natalísmo. Faço uma decoração do bolo de Natal, faço uma dúzia de salgado, faço uma bola de Berlim gourmet, faço alguns bolos de jinguba e para receber a família bonito. Mas há quem prefere o tradicional bolo caseiro. O bolo é feito em casa. O bolo da família é feito em casa. De preferência em casa. Tem mais gostos também. Cieiva explica como é feita a clássica receita de bolo de Natal. Nós temos vários tipos de massa. Nós temos a Red Velvet, que é a vermelha, muitos chamam vermelha. Temos a de chocolate e temos a branca. Então, há clientes que podem te pedir só quero um bolo de Natal com a massa de chocolate. Então, a massa de chocolate, o cliente vai usar o quê? Vai usar manteiga de boa qualidade. Vai usar manteiga, vai usar ovos, açúcar, a farinha de trigo, vai usar o bicarbonato de sódio, o chocolate, o fermento, o cacau. Vai saborizar com essências como essências de baunilha, essência de amarula, essência de rum, para bolo de chocolate. Mas essência de quê? Essência de chocolate. São essências que eu recomendo que para quem quer fazer bolos de chocolate use, que dá uma saborização final muito boa. E depois desse processo vamos assar os bolos, distribuindo nas formas, em 4 formas melhores para que ele possa sair bem assadinho.
Depois vamos para o processo do recheio. Para o bolo de chocolate, temos combinações que super funcionam com chocolate. Podem usar cocada queimada, beijinho de coco, o próprio chocolate. Podem usar o doce de leite, acredito que é um recheio é um recheio mundial. Os doces na ceia de Natal simbolizam para muitos angolanos, mais do que sobremesas, são elementos importantes na consolidação dos momentos de partilha e união familiar. A nossa colega Vinícius Mateus conversou com algumas pessoas sobre o que a festa da família representa. A atmosfera natalícia já se faz sentir. Entre várias tradições e celebrações, a ceia destaca-se como um dos momentos mais aguardados de dezembro, seja com o peru, calulu de peixe ou clássico bacalhau com natas. Nenhuma refeição está completa sem uma mesa repleta de sobremesas. O bolo não pode faltar e os fritos não é que é o bolinho, as crianças gostam muito de bolinhos, aqueles doces, isso não pode faltar. É que simboliza o Natal também. O bolo faz já parte da nossa rotina. Então esse Natal vai ter com certeza. Normalmente nós fazemos de jinguba, fubá, que eu gosto muito, e também o de chocolate, mas eu prefiro de fubá. Bolos de Natal de chocolate, pavês, pudins ou tortas são alguns dos doces tradicionais desta época que transmitem a magia do Natal. Desde os mais simples aos mais sofisticados, as sobremesas encerram a noite com doçura e sabor. Para alguns munícipes, os doces natalícios remetem à infância e ao espírito de união familiar. Eu estou a preparar bolo, tem que ter bolo, uma vez que o Natal representa a família. Então, e o bolo também é um dos índices de convivência de Natal. A minha família já é uma família de bolos. Tem feito bolo já desde pequena. Minha mãe aprendeu com a avó e assim sucessivamente. É já uma herança de família. Na minha ceia, o que não pode faltar é o bolo pudim. É o bolo pudim. Eu amo, meus filhos amam também. É o que não pode faltar. Mais do que os doces, é a união da família, porque Natal, para nós, os angolanos, é a união da família. O bolo que eu faço mesmo é natalismo. Já faço uma decoração do bolo de Natal, faço uma dúzia de salgado, faço uma bola de Berlim gourmet, faço alguns bolos de jinguba e para receber a família bonito. Os doces de Natal em Angola misturam tradições portuguesas com toques locais, além de inovações com sabores angolanos como chocolate com café e cerveja. Sem esquecer os famosos kits festivos, com churros, rissóis e bolos decorativos para as celebrações natalícias. Nessa época é tudo de um pouco, é como se fosse um kit. Eles pedem tudo de um pouco, pedem doces, salgados, bolos, sobremesa, de tudo um pouco. Tanto é que nós temos kits e também fizemos boxe. Eu vendo boxe por quê? Porque aquelas pessoas que não têm possibilidade de pagar um kit e se calhar já fazem bolos em casa e não conseguem fazer assados, salgados, alguns sortidos de brioche, como bola de Berlim e tudo mais. Tendo sido uma antiga colônia portuguesa, algumas tradições em Angola ficaram enraizadas, sendo uma delas a religião cristã e a presença do bacalhau na ceia de Natal. É o Girassol Jornal, edição de sábado. Continue connosco. Voltamos logo a seguir a este curto intervalo com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Em Angola, garantia foi dada pelo diretor-geral da instituição no fim de uma visita ao nosso país que terminou na última sexta-feira. São mais de 300 milhões de dólares destinados ao setor privado com vista a impulsionar a agricultura, o turismo nacional e a logística. A Corporação Financeira Internacional pretende, com este financiamento, impulsionar a diversificação econômica e gerar empregos, através da expansão do setor privado em áreas prioritárias, incluindo o agronegócio, energia, turismo, indústria transformadora, habitação e outros segmentos, com vista a estimular um crescimento mais diversificado. No último dia de trabalho, o diretor-geral da Corporação Financeira Internacional deslocou-se à província de Benguela, onde visitou o Centro de Controlo de Operações e as instalações do Grupo Carrinho, para além de ter mantido o encontro com o governador provincial, Manuel Nunes Júnior. Durante a sua permanência em Angola,
O líder do braço financeiro do Grupo Banco Mundial foi recebido em audiência pelo presidente da República, João Lourenço, onde abordou os principais projetos que a instituição pretende financiar em Angola. Desde a abertura do seu escritório local em 2019, a IFC constitui em Angola uma carteira de investimentos de cerca de 200 milhões de dólares e planeia atingir 1.000 milhões de dólares até 2032. O desabamento de um templo hindu que estava em construção resultou em pelo menos 3 mortos na África do Sul. É um dos assuntos que marca hoje o Compacto Internacional. Pelo menos 3 pessoas morreram no desabamento de um templo hindu que estava em construção na cidade de Verulam, no leste da África do Sul, anunciaram hoje as autoridades. O templo de proteção novo Olam Bloom, de 4 andares, desabou na tarde desta sexta-feira e as equipas de emergência estão a trabalhar para resgatar as vítimas presas nos escombros. O primeiro corpo foi encontrado e os outros 2 foram resgatados. 11 pessoas, das quais 2 mulheres e 9 homens, foram resgatadas nesta sexta-feira e levadas para hospitais próximos para receberem tratamento médico. Um sismo de magnitude 4,1 ocorreu em Portugal, na localidade de Colarico, na Beira, e foi sentido em vários concelhos dos distritos da Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Vila Real e Viseu, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que em comunicado informou que o sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter teve o seu epicentro a cerca de 4 km a sudeste de Colarico da Beira, distrito da Guarda. Segundo a mesma fonte, foi sentido com menor intensidade nos concelhos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Moalhada, Ovar, Vale de Câmara, entre outras localidades. Um ataque realizado por pelo menos um indivíduo armado contra uma patrulha militar conjunta síria e norte-americana perto da cidade de Palmira resultou em vários militares feridos. O ataque foi confirmado pela agência oficial de notícias Síria Sana, que falava de pelo menos 2 feridos sírios e vários americanos atingidos por tiros. O atirador, segundo fontes de segurança da agência, morreu baleado pela patrulha. O grupo jihadista Estado Islâmico controlava a região de Palmira antes de ser derrotado na Síria por uma coligação internacional em 2019. Os militares venceram os tricolores por 79-75 neste sábado no pavilhão do Quilamba, em duelo referente à ronda 13 do Unitel Basket. Ao intervalo, o primeiro já liderava o placar por 36-32. O jogador mais valioso foi o extremo base do 1º de agosto, Tiago Fernandes, com 21 pontos, 2 assistências e 2 ressaltos. No Petro, o mais batalhador foi o extremo Golfet, com 18 pontos, melhor dito, e 3 ressaltos e 2 assistências. Com o triunfo, o 1º de agosto consolidava a liderança do Unitel Basket com 20 pontos. Já o Petro de Luanda é o segundo com 18 pontos. Agora, os Palancas Negras estão em Portugal, no Algarve, para a preparação final, ajuste técnico e tático, correção de fragilidades e definição do 11 inicial para o CAN do Reino de Marrocos. O selecionador nacional, Patrice Bermul, que até então trabalhava apenas com 7 jogadores, já pode contar com os préstimos do avançado Ari Papel, que se juntou a 2 jogos amistosos contra a RTC e Moçambique antes de rumar para o palco da competição no dia 18 de dezembro, 4 dias antes da estreia. Os Palancas Negras fazem parte do grupo B da fase final do CAN e o seu jogo de estreia será no dia 22 de dezembro contra a África do Sul em Marrakech. Na segunda jornada, Angola terá pela frente a sua similar do Zimbábue no dia 26, no mesmo reduto, e na última ronda joga contra o Egito no dia 29 no estádio da Gadir. Ainda sobre o desporto, o Futebol Clube Vila Clotilde, Ilhéu Sport Clube de Benguela e a Casa do Pessoal do Porto Lobito são as 3 novas equipas do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol, cujo sorteio foi realizado na última sexta-feira no auditório do estúdio da TV Girassol. 10 franquias farão parte da próxima edição da Liga Azul,
com arranque previsto para o dia 4 de fevereiro de 2026. 3 conjuntos aparecem como novidade para a 40ª edição do Nacional Sénior da Bola ao Cesto, sendo o Futebol Clube Vila Clotilde, o Ilhete Sport Clube de Benguela e a Casa do Pessoal do Porto do Lobito. O sorteio de emparceiramento das equipas aconteceu nesta sexta-feira em Luanda, no Auditório Estúdio da Rede Girassol, editou o seguinte quadro para a primeira jornada da prova, que nesta edição vai passar por 2 províncias do nosso país, Luanda e Benguela. Sporting Clube de Luanda, Interclube B, Vila Clotilde, Williette Sport Clube de Benguela, 1º de agosto, Escorpiões da Boa Fé, La Bomba, Interclube e a Casa do Pessoal do Porto do Lobito vai receber a aguerrida formação de João Formosa, a escola Formigas do Kazenga. Participaram do momento histórico o presidente da Federação Angolana de Basquetebol, José Muniz Silva, o administrador para a área financeira da Rede Girassol, emissora oficial da competição, Ariel e Silva, a oficial de comunicação externa da Azul Energy, Cláudia Santana, as ex-internacionais pela nossa seleção, Sônia Guadalupe e Catarina Camufal, além de outras figuras bem conhecidas do nosso basquetebol. Recordo que o Sporting de Luanda é a atual campeã nacional feminina de basquetebol, porém o Interclube com 17 títulos e o 1º de agosto com 13 troféus são as equipas mais tituladas do nosso basquetebol sénior feminino. A atração cultural teve a assinatura da multifacetada artista Patrícia Faria, que cantou, dançou e fez naturalmente com que os presentes embalassem na sua onda artística. O presidente da Federação Angolana de Basquetebol, José Muniz Silva, frisou que vão continuar a imprimir esforços para tornar o basquetebol feminino o mais envolvido possível no nosso país, inclusivo, atrativo financeiramente. O desporto ajuda a educar, ajuda a passar valores e nós temos que continuar todos a fazer um esforço para ver se continuamos a apostar no desporto. Agora foi a Azul Energia, nós, por via da Girassol, como a Girassol agora vai transmitir os jogos todos da Federação de Basquete, quer sejam da Azul, da Liga Azul, dos séniores masculinos, do Nita Basket, do Candengola. Isto vai permitir também aos clubes conseguirem explorar os espaços comerciais dentro dos seus campos e, se calhar, através disso, haver mais valores para os clubes também poderem investir e a competição, para além de grande, tornar-se mais competitiva. Agora, agregar mais 3 clubes e principalmente chegar a Benguela é uma grande satisfação, porque nós não podemos desistir de Benguela e nem da Huila e nem das outras províncias. Temos que lutar para integrar o máximo de províncias possíveis nas competições nacionais. Estamos a informar, é o Girassol Jornal, edição de sábado. Contamos consigo no próximo bloco. Não sai daí. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Mais de 6.000 cidadãos do município de Viana, na sua maioria jovens, encontraram empregos diretos e indiretos com a abertura de um novo espaço comercial inaugurado nesta semana. O município de Viana ganhou um novo espaço comercial. Trata-se do Shopping Outlet, que contém várias áreas de comércio, oferecendo-se um novo emprego, como é o caso de Gabriel João e Mônica Zinga, que trabalham como vigilantes. Muito, mas muito alegre, porque era necessário, porque eu me encontrava numa situação crítica financeira.
Então houve uma oportunidade e aproveitei. A minha missão é cuidar das crianças. O projeto, localizado na Via Expressa, mereceu um investimento privado de 60 milhões de dólares e alberga mais de 45 lojas, um hotel de 4 estrelas, um condomínio com 106 apartamentos. Ao todo, o empreendimento emprega 6 mil pessoas, como avançou Núria Figueiredo, CEO do shopping. Nós temos uma capacidade para mais de 6 mil postos de trabalho, diretos e indiretos. Quando falamos de postos diretos, são as pessoas presentes no dia a dia, na operação, enfrentam o atendimento ao cliente. Quando falamos de postos indiretos, é toda a estrutura que está por trás, logística, operacional e de entregas também. O espaço oferece uma diversificação de serviços, onde a cultura e arte é uma das principais características. Nós temos uma praça da cultura enorme, onde pretendemos albergar vários eventos culturais, desporto, entretenimento infantil e adultos. Nós queremos fazer desse espaço um espaço para todos nós, um espaço onde possam encontrar o que procuram lá fora, mas aqui, hoje, presente em Angola. Fiquei muito surpreendida, é uma mais-valia para fazer programas para as nossas crianças. O espaço é muito lindo, muito bonito e tem várias atividades, podem se divertir aqui durante o dia todo, num final de semana, num programa de família. É muito, muito, muito bom. Quem tem aqui um negócio fala em perspectiva de crescimento. Um centro novo, com um conceito novo, único em Angola, e tem sido uma experiência de crescimento. Desde maio que temos o quiosque da equivalência e a loja Seaside, e tem sido uma boa experiência e temos perspectivas de crescimento das vendas e principalmente do fluxo de pessoas ao próprio shopping. O vice-governador de Luanda para o setor econômico, Jorge Minguens Augusto, considerou o projeto como um benefício para as famílias em Luanda. Mais de 10 mil pessoas dia, então o emprego é o benefício número 1 que traz para as famílias, para os jovens, e depois a distribuição da renda, que é outro elemento. Mas tudo isso vem acoplado com aquilo que é mais um espaço que a província ganha, que traz aqui um conceito mais aberto do lazer, do companheirismo, e pensamos que as famílias em Luanda hoje ganham um espaço para poder também ser mais um espaço de frequência. Mais de 6 mil cidadãos, na sua maioria jovens, ganharam nesta sexta-feira uma oportunidade de emprego no novo espaço comercial. Estudantes da língua inglesa em Luanda mostram-se preocupados com o atual nível de qualidade dos serviços. A ausência de infraestruturas adequadas, bibliotecas especializadas e recursos didáticos são apontados como alguns dos fatores que impedem o exercício de um ensino e aprendizado mais eficaz. Nesta sexta-feira, docentes universitários da Faculdade de Humanidades do curso de Língua e Literatura em Língua Inglesa, estudantes e de outras faculdades em Luanda, juntaram-se para discutir e, por outro lado, celebrar o poder da língua e literatura em meio aos desafios ainda enfrentados. Na verdade, as grandes dificuldades estão voltadas à língua materna, não é? Quando os estudantes não dominam a língua materna, têm dificuldades em perceber a língua estrangeira. Por quê? Há conceitos na língua inglesa que só existem na língua inglesa, mas há alguns que existem na língua portuguesa. Fazendo uma comparação entre a língua portuguesa e a língua inglesa, os estudantes conseguem se situar. Mas quando há uma fraca compreensão da língua portuguesa, os estudantes ficam perdidos realmente. Para quem leciona mais tempo, o desafio vai além da gramática e da fonética. Falta o essencial. Os desafios do ensino do inglês, não falo só especificamente da Faculdade de Humanidades, estou a falar no contexto angolano. Sabe-se que o país também não tem muitos anos do ensino desta língua como especialidade. E nós temos um problema que está a ser, portanto, resolvido paulatinamente, questão que tem com infraestruturas. Nós não temos ainda salas adequadas para o ensino de fonética e fonologia, por exemplo.
não temos laboratórios de língua e tudo que se faz aqui é de forma mecânica ou usando dispositivos eletrônicos para ensinar, adaptando-se ao contexto da sala de aula. E há também aquela questão que há muitas escolas nossas não há ainda profissionais altamente qualificados por falta de um treinamento específico. É a única escola que temos que forma professores, é o ICED, mas o ICED forma para o ensino secundário. Portanto, é preciso mais continuarmos com a agregação pedagógica para capacitarmos e empoderarmos os professores, sobretudo que possam ensinar os nossos alunos. E do outro lado, os estudantes também se sentem limitados. A paixão pela língua inglesa esbarra na escassez de apoio. A língua como tal, como ciência, portanto, tem muita dificuldade, e sobretudo na pronunciação, na aplicação dos componentes que a língua envolve, no uso geral da língua. Portanto, são vários desafios. Na aquisição de material, sobre a investigação. Nós temos aqui uma biblioteca, portanto, não tem todos os livros, mas às vezes tem ajudado na aprendizagem, na pesquisa, portanto, e tantos outros centros de pesquisa que nós temos ido para fazer com os nossos trabalhos acadêmicos e tudo mais. Visão, definitivamente, talvez é a falta de bibliotecas, né? Bibliotecas aqui na nossa faculdade e no país em si, né? na nossa capital, falta de bibliotecas para os estudantes aqui. Apesar dos desafios, alguma luz verde vai dando sinais, segundo avança Francisco Matete. O ensino da língua inglesa, portanto, como pode ver, o número cada vez mais acresce. E aqui na faculdade, por exemplo, nós temos cursos de mestrado e agora há uma orientação do Senado Universitário que todos os cursos de pós-graduação obrigatoriamente têm que ter o inglês como disciplina obrigatória. Passo pleonasmo aqui. Este já demonstra o quê? O interesse político do país e a vontade que nós temos de fazer, portanto, parte desse mundo globalizado. Quer dizer que nós não estamos mal do ponto de vista do ensino do inglês, vai crescer e quando tivermos instalações como está planificado, então estaremos em melhores condições de ensinar com mais autoridade, como em qualquer outra parte do mundo. O realojamento de famílias que viviam em zonas de risco no município de Kacongo, na província de Cabinda, marca a semana como um dos principais assuntos que dominaram a agenda informativa, a par de outros. Confira o resumo a seguir do que passou aqui no Girassol Jornal ao longo da semana. A chuva funciona como um fiscal de obras em muitas zonas de Luanda, provando que várias empreitadas, dadas como terminadas, servem apenas para camuflar a situação degradada de algumas áreas, como é o caso da Rua da Somag, no bairro Kalawenda. Este automobilista diz que há pouco mais de 2 semanas a via foi intervencionada com uma terraplanagem para facilitar o acesso dos moradores e também dos carros. Com a chegada da chuva, a verdadeira preocupação veio à tona. Esta via está totalmente mesmo mal, está mesmo mal esta via. Inclusive, dias atrás meteram aqui um pavimentozinho, uma areia, enquanto não estava a chover. Estava a dar para circular, mas agora sim começou a chover mesmo, porque aqui não tem vala, não tem engrenagem. Vai ao hospital que está aqui próximo, então a água não passa. Nunca chegou a partir carro, mas já colou a ambulância daqui do hospital, com papatas viram sempre, então é mesmo complicado. E a única via alternativa para quem vai para a Vermelha, quem vai para o desvio do Malueca, é a única alternativa, porque a rua direita, se expressar aquela rua direita daí está mesmo mal, não circula nenhum veículo. Para entrar ou sair do Hospital Municipal do Kazenga, no Kalawenda, em época chuvosa, o trajeto é feito de motos, de 2 rodas ou de 3, as vulgarmente chamadas de cupapata. As vias de transitabilidade, nós hoje, por exemplo, estamos com difícil acesso para sair das nossas residências, para os nossos locais de trabalho e para algumas outras atividades. Imagina que nós temos o Hospital da Somag, é um hospital central do município do Kazenga. Numa altura dessas em que começou a chover, nós não temos como recorrer ao hospital. As residências sociais T3 dispõem da ligação da energia elétrica e abastecimento de água potável. O projeto prevê a construção de um total de 300 residências. A entrega dos imóveis pressupõe devolver a dignidade à população. Susana Abreu mostrou-se igualmente preocupada com os cidadãos oportunistas. Então esperamos que os beneficiários façam bom uso
E nós já vimos em Cabinda algumas pessoas, mesmo na condição de vulnerabilidade, acabam por comercializar as casas. Recebem as casas e comercializam. Não gostaríamos de ouvir que as pessoas na condição de vulnerabilidade recebem uma casa social e de imediato vai revender a casa. Portanto, o objetivo não é este. O objetivo é dar um teto condigno a estas pessoas, que muitos deles vivem em condições críticas, em zonas em que as ravinas estão cada vez mais a abrir-se. A falta de casas de passagem para pacientes oncológicos em algumas províncias do país obriga a que muitos deles passem por dificuldades para se manterem no local de tratamento, seja em Luanda, seja noutras províncias, como é o caso de Patrícia, que aos 29 anos trava uma luta contra o cancro da mama e que, por falta de condições financeiras, não consegue deslocar-se do Mochico para Luanda. Já mesmo você tem essa doença que você tem, já é grave, se você não operar mesmo rápido, vais morrer, vais deixar teus filhos. Então eu não quero deixar meus filhos, porque meus filhos ainda são pequenos. Peço ajuda o governador do Mochico, que para me ajudar só essa minha situação. Uma vez detectada a patologia, o desafio passa pelo tratamento. Nós temos espaço limitado. Muitos doentes estão lá 2, 3 meses, o tratamento já acabou, mas não temos por onde lhe mandar. Porque ele veio do Cubango, veio do Quando, veio de Mochico Leste, não conseguimos lhe mandar de volta porque tem que voltar dentro de 15 dias. Portanto, isto aqui é uma solução. Das prioridades da International Finance Corporation, realça para investimentos em 3 linhas de transmissão elétrica, além de iniciativas destinadas a acelerar o acesso à energia no meio rural. Mactar Diop, que não avançou valores financeiros, referiu que o presidente da República, João Lourenço, explicou que Angola está focada no aumento da capacidade energética nacional. Por este facto, o diretor executivo da IFC sinalizou que estão a financiar 3 linhas de transmissão de energia, sendo que uma vai permitir a interligação do norte de Angola ao sul da República Democrática do Congo. Nós falamos concretamente de 3 projetos em que já estamos a trabalhar em termos de investimento, portanto, de linhas de transporte de energia. A primeira linha vai do norte de Angola para o sul da RDC. A segunda linha, no leste, portanto, vai ligar com a República da Zâmbia e a RDC também. E a terceira linha para o sul, portanto, conecta com a República da Namíbia. Acontece nesta noite em Luanda a primeira edição da Cruz Vermelha de Angola. O encontro junta líderes governamentais, corpo diplomático, empresários, artistas e personalidades da sociedade civil e celebra, sobretudo, o compromisso solidário com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. O nosso colega Simão João acompanha a gala e junta-se agora ao Girassol Jornal. Para mais outros desenvolvimentos, Simão, boa noite. É consigo. Boa noite. Com o presidente da Cruz Vermelha, Delfina Mandala. Muito boa noite, direto para o Girassol Jornal. Esta gala que decorre no âmbito dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica. Qual é de facto o grande significado deste evento? É um grande significado esta gala, que depois de algum tempo não se realizava com a Cruz Vermelha de Angola. Esta gala hoje traz-nos, para além de refletirmos sobre a violência contra as mulheres, também trazemos solidariedade, cultura e muito glamour. Portanto, estão conosco aqui todos os que acreditam na Cruz Vermelha e todos aqueles que têm um sentimento muito grande pelas pessoas vulneráveis ao redor do mundo. Portanto, esta gala
nós chamamos as pessoas, empresários, as pessoas de bem, os parceiros, e para ajudarem as comunidades mais vulneráveis do nosso país. A Cruz Vermelha de Angola também reveste-se no objeto social de melhor tratamento, com maior dignidade para as populações, com certeza de maior vulnerabilidade. Sim, a Cruz Vermelha temos 7 princípios. Fantástico. Um dos princípios é humanidade. E quando falamos de humanidade, são para os seres humanos. Então, e neutralidade, outro princípio. A Cruz Vermelha não vê quem é, não vê cores, não vê religião, não vê credos, só vê o ser humano, que é o objetivo que é da Cruz Vermelha. Convidamos agora os Obrigado, doutora Delfina, e continuação de uma ótima gala. Boa noite. Boa noite. Aqui estão as palavras da presidente da Cruz Cada Vermelha voluntário de representa Angola, não a apenas doutora um princípio, Delfina mas milhares de Kumangala, ações que está aqui silenciosas então nesta realizadas que é todos a os gala de dias solidariedade em prol das comunidades. da Cruz Vermelha de Angola, que decorre também no âmbito dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica. A dizer que prestigiam esta gala a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, bem como o vice-presidente da Assembleia Nacional e ainda a ministra de Estado para a área social, que estão aqui a prestigiar então esta noite de gala de solidariedade da Cruz Vermelha de Angola. A gala também está a ser aqui prestigiada por momentos culturais, ou marcada por momentos culturais que vão ao longo desta noite então levar aquilo que tem sido as ações da Cruz Vermelha de Angola a nível das 21 províncias do nosso país. Já aqui dissemos que é uma gala que decorre no âmbito dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica. É o essencial deste serviço que fizemos aqui em uma das unidades hoteleiras de Luanda sobre a gala de solidariedade da Cruz Vermelha de Angola, em que nós vamos trazer outros depoimentos em próximos serviços de informação da Rede Girassol. As imagens são de Miguel Suame, meu nome é Simão João. Boa noite. Boa noite a toda a equipe, obrigado por essa partilha. Pela primeira vez, o mercado literário nacional conta com um manual técnico voltado para o manuseio e gestão de resíduos radioativos, melhor dito. A obra, pioneira no seu género em Angola, aborda também a ocorrência natural de materiais radioativos e é vista como uma ferramenta essencial de pesquisa, essencialmente para estudantes de engenharia ambiental e áreas afins. Na sala, o cheiro era de papel e de ideias novas. Um cenário que descreve o ato de apresentação do primeiro manual técnico sobre resíduos radioativos e ocorrência natural em Angola, também chamado de NORM, sigla inglesa, do escritor Alípio Simão, que decorreu em Luanda, diante de uma plateia formada por estudantes de engenharia ambiental, petrolífera, geociências e outros ramos ligados à terra e à energia. Mais do que um livro, é um alerta literário científico. A obra aborda com rigor técnico os cuidados no manuseio, transporte e gestão de materiais radioativos, sobretudo aqueles que ocorrem naturalmente nas operações ambientais, minerais e não só. A gestão inapropriada do resíduo radioativo ou do material radioativo põe em risco não só a saúde, como também o meio ambiente, como acabou de mencionar, porque a concentração de radionucleidos fora do seu habitat vai de alguma forma aumentar a concentração da atividade radioativa. E aumentando a concentração da atividade radioativa vai expor pessoas ou aquelas que nós designamos membros do público ou pessoas alheias à atividade industrial ou à atividade de gestão de resíduo radioativo. Então, por esta razão é que precisa de medidas de mitigação, de controle, para que aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas à coisa norma ou à gestão do norma não saiam prejudicadas. Entretanto,
Apesar do manual abranger áreas como saúde e ambiente, a indústria petrolífera é tida como público-alvo, segundo refere o autor. Como eu disse, este livro é especificamente para a área ou para a indústria de petróleo e gás. Mas os princípios de radioproteção são genéricos, é para todas as áreas. Ou seja, os funcionários, os trabalhadores pertencentes à indústria ou à área medicinal tem então que ler o capítulo sobre os princípios de radioproteção, ver quais são as medidas necessárias, porque existe uma diferença entre falarmos de norma e falarmos da atividade radiativa da medicina. Por seu turno, José Cardoso Lamba, especialista em radiação na indústria petrolífera, destaca que o livro de 235 páginas e 6 capítulos já era sem tempo e que o setor da engenharia precisava justamente deste exemplar. Foi muito bom nos brindar com um livro como esse e nos trazer todas essas questões voltadas para a radiação, a radioproteção e a radiação no país. Acho que foi muito bom. Esse é um livro que estava precisando no nosso mercado, para as instituições, não só até os ministérios podem usar isso, para os pesquisadores também internacionais querem saber como é que é gerido norma em Angola. Então nesse livro é um livro muito bom. Mais do que um livro, o Manual Técnico sobre Gestão dos Materiais Radioativos de Ocorrência Natural é lançado igualmente como apelo para a atenção que se deve dar à vida humana. Com a exploração do petróleo, com a precipitação, nós temos desintegração de alguns átomos, isso cria radiação. E essa radiação vem até as nossas instalações. Então contaminam as instalações, algumas tubagens e também trazem areia. Aquela areia que é produzida quando produzimos o petróleo, também muitos vêm contaminados com norme, que é uma radiação. Então essa radiação tem que ser bem cuidado e então tem que ter uma matéria que vem, é uma matéria que é muito pertinente, um pouco complexa, entre aspas, mas muito bem gerida e para proteção, na verdade, da pessoa humana, né? Ponto final, edição de sábado do Girassol Jornal. Contamos com a sua audiência em próximos serviços noticiosos. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.